Criador se fez homem, a majestade serviu, o justo se fez pecado, a fenda na rocha se abriu. Alexa, volume 2. Tem várias frases que me chamam a atenção nessa música, mas a segunda frase, a majestade serviu, ela fala muito ao meu coração, porque eu entendo que a vida tem um sentido universal, e esse sentido é servir. Se eu pegar o exemplo do mestre, né, durante seu ministério, o ministério do mestre durou 3 anos, certo? Foram 3 longos anos, na verdade, né? Para quem andou com ele, certamente era incansável. Imagino que ele era incansável. E é perceptível que esses 3 anos foram de puro serviço, né? Serviço no sentido de servir, de servidão, de ser útil a outras pessoas. O ministério dele, o ministério de Jesus, foi um ministério baseado em servir. E se a gente analisar, de fato, como é movimentada a humanidade, né? Que muitos dizem que é a economia, que é baseado na economia, isso foi uma criação do homem, né? A economia foi uma criação que o homem desenvolveu, mas o que é natural de fato e o que foi deixado por Deus foi servir, né? Vou dar um exemplo rápido. No momento em que eu presto um serviço a outra pessoa, eu estou servindo, né? Serviço, servir a essa pessoa, a essa empresa, seja lá o que for. Eu estou dedicando tempo da minha vida para servir a outra pessoa ou a um objetivo, né, por assim dizer. E normalmente esse tempo que eu dedico servindo, eu sou remunerado. É ilegítimo isso? Eu não acho. Eu acredito que é legítimo, né? A palavra mesmo nos diz que o trabalhador é digno do seu salário. Agora tu vai me perguntar, talvez, se servir e trabalhar são coisas distintas. Sim e não. Sim e não. O servir, ele é baseado em servir a outra pessoa, não a ti mesmo, né? Então, no momento em que você realiza algum trabalho, não é para ti, não é por ti. É relacionado às demandas, às necessidades de outra pessoa, né? As necessidades do mercado. O mercado quer dizer pessoas com problemas, pessoas com dores. E você tem a solução, você tem o remédio para as dores dessas pessoas, né? Com o teu serviço. E, indiferente do que você faça, tá? Seja você médico, contador. Eu fiz alguns posts antes relacionados, inclusive, stories, né, na verdade, relacionado a isso, falando que um exemplo de servir. Medicina, né? Teve uma ocasião em que Deus deixou muito claro isso no meu coração, assim, ele imprimiu, dizendo que a medicina é a ferramenta que Ele nos deu para que nós possamos demonstrar nosso afeto, nosso amor, nossa dedicação,
nosso carinho, nossa empatia pelo próximo, né? A medicina em si, ela não é responsável por salvar a vida de outra pessoa, né? A medicina por si só. É outra pessoa. Eu pensei que tinha alguma coisa no fogo aqui. É outra pessoa, outro indivíduo, praticando a medicina, né? Utilizando desta ferramenta para poder salvar outra pessoa, né? A medicina por si só, de forma excluída, não tem poder algum, entende? Então, nós temos que tomar uma atitude de servidão, seja através da medicina, de serviços em geral, né? Cortar grama é servir, fazer serviços elétricos, serviços hidráulicos, pintar uma parede, isso tudo é servir. Engana-se quem pensa que servir está baseado em remuneração, em dinheiro, em retorno financeiro. Muito antes da remuneração, o servir ele atende a uma necessidade, a uma dor, né, latente, e que o mercado tem. E o mercado, torno a me repetir, ele é pessoas. O mercado é formado de pessoas. Na ponta sempre existem pessoas. Então, a minha sugestão é não perca a tua humanidade. No momento em que nós perdemos a humanidade, nós perdemos esse vínculo, né? Nós perdemos essa conexão entre as pessoas. E o servir se torna algo fútil, algo que está baseado não em atender a outra pessoa, mas sim em interesses pessoais. Existe de fato, mas eu não vejo como algo saudável. Não é sustentável, ao menos ao meu ver. Pode ser um motivador para iniciar, talvez, mas eu percebo que de todas as pessoas que de fato obtiveram sucesso financeiro, né, provavelmente foi com o objetivo disso também. No entanto, muitas delas chegaram lá e o sucesso financeiro foi consequência de servir outras pessoas com integridade. E algumas outras pessoas chegaram lá realmente buscando o retorno financeiro, e quando obtiveram ele muitas vezes entenderam que não está baseado exclusivamente em receber, né, uma remuneração monetária, mas sim em atender, em servir, né, a outra pessoa, outro semelhante ao próximo. Eu costumo dizer que, ao menos para mim, tá? Eu como indivíduo, como pessoa, até esse conceito de indivíduo ele é muito recente, né? Eu costumo dizer que ter o dinheiro como um motivo, né, não é forte o suficiente. Ele pode servir para começar, mas não é o que vai te manter. Dificilmente ele vai te manter. Ele não é o fim, ele é o veículo, ele é o meio, né, para atingir talvez algum outro objetivo que de fato seja o fim, que eu acredito que seja servir. Então, Jesus deixou muito claro isso durante o ministério dele. O que ele fez? Ele serviu, serviu e serviu. Serviu até mesmo quando se entregou, né? Quando se entregou na cruz, ele serviu a humanidade toda com o sangue dele. Foi o maior serviço prestado à humanidade em toda a história.
Não existe serviço maior que esse. Até me emociono um pouco para falar, mas é isso aí, 10 minutinhos de vídeo. Por hoje tá legal. Fica aí minha sugestão. Se você ainda não havia pensado nisso, pense. Servir. Serviço é baseado em servir. Valeu!